Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda e o devocional de hoje vai ser comigo. Eu vou ler um texto que fica em Ezequiel 47 e o contexto dele, só para explicar um pouquinho, foi bem na época que o povo estava voltando do cativeiro babilônico. Então, o profeta Ezequiel recebeu uma visão de como seria a restauração do templo. E no capítulo 1, a gente vai ler do 1 ao 12, é um pouquinho extenso, mas vale a pena. No capítulo 1, começa a visão que o profeta teve, e diz assim: O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: Esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixe, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém? Acho que para começar a falar sobre esse capítulo, sobre esses versículos, a visão de Ezequiel mostra que havia ali um anjo do Senhor, um homem, como ele descreve, levando ele por um rio. Quando a Bíblia fala sobre água, ela está fazendo uma analogia ao Espírito Santo. Então, ali, quando o profeta vê o homem pedindo para que ele entrasse nas águas, é como se ele estivesse pedindo para que nós deixássemos o Espírito Santo agir através das nossas vidas, nas nossas vidas. Então, ele entra e ele chega num determinado nível em que a água está no tornozelo. Mas o homem pede para que ele não pare ali, pede para que ele continue. E ele se aprofunda e chega até os joelhos. E ali também não é o lugar dele parar. Então ele continua. E ele chega até a cintura, mas também não é o lugar em que o Senhor queria que ele continuasse. Então o homem pede para que ele prossiga. E ele chega até o momento em que já não era mais possível atravessar o rio. O rio já era profundo demais, ele teria que mergulhar. Eu penso que esse é o relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele. É uma analogia que diz que o lugar de parar não é quando as águas estão
abaixo daquilo que Deus espera. Quando a gente tá num rio e ainda dá pé, a gente consegue se movimentar, ir para a direita, ir para a esquerda. Mas quando não existe essa noção da profundidade, a gente não tem mais o controle das coisas e a gente sabe que vai ser completamente guiado por onde a correnteza for. Essa é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, quando a gente está num lugar de profundidade tão grande em Deus, em que a gente não é mais possível que a gente tenha o controle, mas a gente simplesmente entrega tudo e dá todo esse controle para o Senhor. É esse o lugar em que o anjo do Senhor queria que o profeta chegasse, é esse o lugar que o Senhor ainda espera que a gente chegue. Em um determinado momento fala que essas águas, as águas do rio, elas purificariam o mar morto. Esse contexto usa coisas naturais para explicar coisas espirituais. Naturalmente, a gente pode ver que um rio não é capaz de purificar a água do mar. Mas quando a gente vê pelo lado espiritual, a gente entende que o Espírito Santo ele é capaz de transformar qualquer pecado. Ele é capaz de transformar qualquer vida perdida, a ponto do Senhor usar a comparação de que as águas desse rio que saíam do templo, e o templo significa a presença do Senhor, era onde o Senhor habitava. Ela seria capaz de purificar até mesmo o mar morto e de gerar vida onde não tinha. Porque nem peixes sobrevivem no mar morto, justamente por ser águas mortas. Só que esse entrar no rio de Deus é uma atitude que depende de nós. O profeta teve que dar os passos para entrar, o anjo simplesmente não simplesmente colocou ele lá dentro, ele teve que ter essa atitude de entrar. E muitas vezes a gente fica esperando que a presença do Senhor nos invada, que aconteça coisas gigantescas e milagrosas, mas nós só estamos ali, talvez nos cultos de domingo ou até mesmo em casa, molhando os pés apenas e esquecendo o lugar onde o Senhor quer que a gente entre. Em Romanos 8:26 diz que assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Só que esse ajudar, ele vem do hebraico que diz que essa palavra ajudar significa pegar firme contra algo junto com alguém. Significa que o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele pega firme contra algo, mas é junto com a gente, ele não faz a nossa parte. Então cabe a nós fazermos a nossa parte, e a de Deus ele faz. Mas não adianta a gente viver como se as coisas não dependessem das nossas atitudes. As nossas atitudes, sim, elas importam. Ainda seguindo pela analogia, eu gosto muito de pensar na parte em que fala que as árvores que estão ali na margem desse rio, que trazem os seus nutrientes deles, elas terão muitos frutos e as suas folhas servirão de remédio. Me faz pensar que nós somos as árvores que se alimentam, que tiram os seus nutrientes ali do rio, que é o Espírito Santo. E nós precisamos ser essas pessoas que dão frutos e que esses frutos servem para curar as pessoas também, servem para curar as outras pessoas. Esse seria aquilo que a gente tem que viver, que é espalhar o Evangelho, é espalhar o amor de Cristo. Eu acho que a reflexão que sempre fica para mim quando eu leio isso, e que eu espero que fique para vocês hoje também, é em que passo desse rio a gente tá? Será que a gente tá só molhando o pé? Será que a gente tá pelos joelhos, pela cintura? Será que a gente tá mergulhado? Será que a gente talvez estava mergulhado e agora a gente recuou? O Senhor, ele não quer que a gente se contente em ficar na margem, em ficar olhando as pessoas mergulhando, mas ele quer que a gente tenha a nossa própria experiência e que nós estejamos tão ocupados, mergulhados ali em Deus, até que nada mais importe. E é para isso que serve os devocionais, é para isso que serve uma vida de oração. Não só na igreja e também não só num momento diário, mas o nosso dia tem 24 horas e muitas vezes a gente dedica 5, 10, 15, 20, 30 minutos com Deus. Mas a gente passa o resto do dia sem lembrar dele.
A gente fala tanto sobre ter relacionamento com o Espírito Santo, mas a gente faz inúmeras coisas a cada minuto e a gente sequer pergunta a opinião dele. A gente sequer para pensar o que a palavra fala sobre isso. Essa é a comunhão que ele espera da gente. E realmente não é algo momentâneo, não é algo que dura alguns minutos do nosso dia, mas é algo que é continuamente, é o tempo todo. Então, eu vou orar para finalizar. Que espero que essa palavra possa edificar a gente como igreja, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esse momento. E eu agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade de falar sobre esse versículo, sobre esses versículos que tocam tanto a minha vida, Deus. Eu espero que ele venha entrar nos nossos corações de forma profunda, que realmente não seja palavras vãs, mas que a gente possa cumprir com a sua vontade, Pai. Se hoje a sua vontade, se hoje, e eu creio que é hoje sempre, a sua vontade é que a gente mergulhe no teu rio, então que a gente possa fazer isso de forma intencional. O Senhor, ele exige responsabilidade e intencionalidade de nós, então Espírito Santo nos ajuda. Nos ajuda a não desistir quando as águas estiverem no tornozelo. E nos ajuda também a não ter medo quando não houver mais pé nesse rio, quando a gente não conseguir mais sentir os nossos pés no chão. Que o Senhor seja sempre a nossa correnteza que leva para o lugar certo. Que o Senhor seja essa força que vem direto do trono para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.